são jogos? Antes de a gente falar da técnica da gamificação, é importante entender a fonte que essa técnica bebe. De onde é que isso vem? Qual é a base disso tudo? A gente tem que contextualizar isso. Calma, ninguém tem que ser gamer ou game designer para poder gamificar. Não precisa. Eu vou fazer essa ponte para vocês. Vou lá nesse universo e trazer para o dia a dia da escola, mostrar para vocês como fazer isso. Mas é importante entender como jogos, o que define um jogo, assim, o que é um jogo mesmo, seja qual for o jogo, analógico, um esporte, né, basquete ou digital, entender qual é a característica em comum que esses jogos têm e entender por que eles engajam. Como é que o jogo realmente envolve, né, daquela maneira quase mágica, que a pessoa fica envolvida ali, às vezes horas a fio. E que experiência é essa? Porque é isso que a gente quer no final do dia, né? Saber como transportar o aluno para esse universo mágico, esse universo realmente envolvente. Criar esse engajamento. Então vamos lá. Qualquer jogo, de basquete, de tabuleiro, o mais moderno digital, tanto faz. Tem 3 características. É a base da base, é o básico. Tem que ter essas 3. Objetivo, que é o que o jogador tem que fazer, o que ele persegue. Pode ser derrotar um chefão, pode ser fazer uma pontuação. Feedback é o sistema de retorno. É como o jogador sabe do próprio progresso. Voluntariedade. Todo jogo tem que ser voluntário. Você não pode obrigar uma pessoa a jogar. Só que isso também se manifesta dentro do jogo. Então não é só a pessoa querer jogar, mas dentro do jogo, como a gente vai ver em outras aulas, uma aula específica para isso, como é que isso manifesta? Como é que isso se abre assim, em termos de opções? Mas essas são as 3 características que qualquer jogo tem. Objetivo, feedback, voluntariedade. Alguns autores mencionam 4 características, 5. Eu vou mencionar alguns autores aqui, as referências, no final do vídeo, no material, claro. Mas é importante trabalhar com a base, porque se não tiver isso, não é jogo. E são essas 3 características, só essas 3, que promovem o engajamento. Só isso. Mas como é que eles engajam? Como é que essa mágica ocorre? Tem isso e já está certo? A resposta para o envolvimento, esse envolvimento concentrado, né? Aquilo que as horas passam, assim, a gente nem perceber, está em motivação intrínseca. A motivação intrínseca é o que move cada um de nós. Nome complexo, né? Uma coisa tão simples. Motivação extrínseca é um salário, uma recompensa, é você fazer X e ganhar Y. Muitas vezes a gente escuta que gamificação trabalha com pontos e recompensa. A gente não vai ver isso aqui. Isso é uma forma talvez mais simples de motivar alguém e mesmo assim não trabalha de forma individual. Que no final é isso que a gente quer, porque as pessoas são diferentes, seus alunos são diferentes. Então requer maneiras de envolver cada um deles. E motivação extrínseca ainda opera realmente de uma forma muito absoluta, que não é tão legal, principalmente para o aprendizado no ambiente educacional. Então vamos focar na motivação intrínseca e como ela se divide. Porque é importante. Como assim o que vem de cada um de nós? Dá um exemplo. São 3 áreas descritas aí por um dos maiores especialistas, que é o Daniel Pink. Essas áreas se dividem em propósito, autonomia e maestria, que é outra palavra para excelência. Ou seja, propósito. Por exemplo, meu propósito. Eu quero ajudar a educação. Quero ajudar a melhorar a educação. O propósito de vocês, imagino que seja a mesma coisa. O professor é movido por isso, né? Essa vontade, com certeza, o professor ele precisa acreditar no que ele faz. Autonomia. Como é que isso se manifesta? As nossas escolhas, decisões, esse nosso senso de liberdade. Que a gente está no controle das nossas vidas. Ninguém gosta de ser obrigado a fazer uma coisa assim, controlado, né? E maestria é esse nosso senso de sermos cada vez melhores. Todo mundo quer se esforçar para melhorar. Ninguém quer se esforçar para ser o pior em algo, né? Até isso, até nesse caso, ainda envolveria um esforço. Eu quero ser o pior do pior. Então, assim, essas são as 3 áreas. É coincidência que as 3 áreas da motivação intrínseca batem com as 3 características dos jogos? Jogo, objetivo, feedback, voluntariedade. Motivação intrínseca, maestria, propósito, autonomia.
É exatamente por isso que os jogos envolvem, porque eles trabalham exatamente isso. E o que a gente vai ver mais pra frente é como aplicar as 3 características dos jogos para trabalhar essas 3 áreas da motivação intrínseca, criando ganchos motivacionais e trabalhando a motivação de cada pessoa de forma muito específica. Nas próximas aulas, vamos ver como essas 3 características se manifestam nos jogos e como aplicar essas características no conteúdo da experiência para promover esse engajamento. Então, até a próxima! Toda aula eu vou mencionar alguns autores, fazer algumas referências, algumas citações, tanto de autores como de desenvolvedores de jogos, de games, exemplos. E vou colocar, obviamente, no material e no final do vídeo falar um pouquinho mais sobre algumas referências mais importantes e para quem realmente quiser pesquisar e seguir naquela área específica. Esse vídeo eu falei do Daniel Pink, ele que falou da motivação 3.0, que é a motivação intrínseca, e essas 3 divisões, nessas 3 áreas. Tem uma fala no TED, super recomendo. Também falei do Johan Huizinga. Na verdade, o Johan Huizinga é um filósofo, ele foi um dos primeiros a realmente trabalhar isso do jogo, que é um jogo, tentar esmiuçar isso. Eu não vou dizer que o livro é super envolvente, mas assim, é um dos livros mais citados e mais importantes para qualquer um que trabalha com games, tá? Eu sei que vocês não querem ser desenvolvedores de jogos, mas assim, ele também não é para desenvolvedor de game. Um livro de filosofia mesmo, ele traz isso, ele fala de como o jogo é um elemento fundamental na cultura e de como ele praticamente precede a civilização. Para o Johan Huizinga, ele traz uma definição muito interessante também, que eu falo mais pra frente, do que é estar num jogo, o que é jogar. Vitor, você quer me dizer que só essas 3 características, mesmo com inúmeras manifestações, sei lá, e os elementos, tá, beleza. Só essas 3 coisas tornam algo um jogo divertido, engajante, realmente envolve o gamer da maneira que envolve. Horas a fio, quer nem saber o que está acontecendo. É isso mesmo? Deixa eu te contar uma história, fazer uma comparação aqui, para você ver o peso, a força dessas 3 características dos jogos. E os elementos? Você já ouviu falar do mito de Sísifo? Sísifo, na mitologia grega, foi condenado pelos deuses a empurrar uma rocha para cima da montanha de novo e de novo. Uma punição eterna. Isso é eterno, trabalho eterno. Um exemplo claro de trabalho inútil. Isso é o que ele faz, tá? Ele pega a rocha, ele empurra para cima da montanha, chega lá, ele não chega em cima da montanha, a rocha cai, tem que empurrar de novo. Ele nem definhava. Isso é eterno, ele não definha. Tudo bem, segura esse exemplo aí na cabeça. Cara empurrando a rocha para cima da montanha para sempre, não muda nada. Agora deixa eu te contar a história. Vou te falar de 2 jogos relativamente recentes que saíram e eu quero que você me diga se esses jogos são legais, se parecem divertidos para vocês. O primeiro deles se chama Getting Over It, do Bennett Foddy. É um jogo indie, independente, feito pelo Bennett Foddy, onde você joga com um personagem que tem que escalar uma montanha usando a marreta. Beleza, parece simples, mas qual o detalhe? O jogo é extremamente frustrante. O jogo é feito para te frustrar. Só para você ter uma ideia, além de ser muito difícil de controlar essa marreta, qualquer coisa pode fazer cair. E se você cair, você tem que começar do zero. Do zero. Tá? Do zero. Ah, joguei 5 horas. Tô lá, quase chegando no final da montanha, caí. Zero, tá? E você pode ver vários youtubers aí fazendo vídeos super irritados com o jogo. Porque para piorar, o narrador ainda deixa claro que você mandou mal. Ih, vai começar de novo. Caraca, tava quase lá. Putz, que vergonha. O tempo todo só implicando. Parece divertido para vocês? Então, e esse outro jogo agora, que se chama Papers, Please. Também um jogo indie. Em Papers, Please, você simula o trabalho, o que me parece, com todo respeito, o trabalho mais chato do planeta. Você é um agente da fronteira num país assim da União Soviética, ou seja, um daqueles pequenos assim que fazem parte da União Soviética, e você tem que controlar os documentos, quem entra e quem sai.
Eu acho que talvez seja pós a União Soviética, não sei. Mas o fato é que todo o cenário, tudo, é muito deprimente do jogo. Mas para piorar, o seu trabalho é realmente... Isso é o jogo, tá? Essa simulação, o que você faz é isso. Pessoal, te entrega documentos, você tem que olhar os documentos, ver se está batendo com o manual que você tem. Se tiver, você carimba aprovado. Se não tiver, você carimba rejeitado. Esse é o jogo, tá? É isso que você faz. Isso parece um jogo para vocês? Isso parece divertido? Pois é, esses dois jogos que eu falei para vocês foram mega sucessos. Várias pessoas compraram os dois games, e são jogos indies, produtores independentes. Eu comprei os dois jogos, eu gosto dos dois jogos. E como que você pode ter, de um lado, uma maldição divina, né, assim, uma maldição do exemplo claro de trabalho inútil, vai ficar ali para sempre naquilo, uma punição dos deuses. E no outro, dois games de sucesso, né, que parecem, você fala e descreve, muito chatos. Como isso? A resposta está nas três características dos games e na motivação intrínseca. Vou mostrar para vocês. Sísifo não tinha um objetivo. Ele tinha que empurrar a rocha. Ele não tem que chegar no topo da montanha, ele não tem que chegar até um certo ponto, ele não tem que empurrar até a rocha quebrar. Ele não tem objetivo. É só um fazer. Vai lá e empurra. É isso sem fazer. Em Getting Over It, o jogo que você escala a montanha, você tem que chegar no topo dela. E você tem como chegar. Quando você finalmente chega lá, você vence o jogo, o narrador fica bem legal com você, várias mensagens. Tem uma parte legal que eu não vou chegar. Mas você tem um final. Feedback. Com Sísifo, ele nem sequer definhava. Sabe, ele não podia nem saber que ele estava ficando fraco, a rocha não quebrava, não soltava pedaços. Ele não sabia nem que você estava se machucando ou não. É eterno. Ele não tem um retorno, nenhum retorno, nem que negativo daquilo que ele faz. No jogo da montanha, você sabe exatamente onde você está, até porque o narrador, até para implicar com você, ele fala: ih, você está na metade, ainda falta um monte. Opa, mas eu estou na metade. E no outro jogo, que você tem que olhar os documentos, você tem várias fases. E você já sabe disso desde o começo do jogo. Então você sabe como você está em relação a isso, se você está mandando bem ou não, se você está progredindo ou não. E por último, voluntariedade. Sísifo foi condenado. Não era voluntário. Mas os outros dois jogos são. Você compra se você quiser. Se você ainda não achou interessante, ou ficou pelo menos um pouco curioso, como esses games venderam tanto, por que eles fizeram tanto sucesso, eu recomendo. E se você comprar, isso é um ato voluntário, e o jogo ainda trabalha isso internamente. Isso se manifesta de um jeito diferente dentro do jogo. As decisões que você toma. No Papers, Please, por exemplo, você às vezes já fica comovido com a história de quem está atravessando a fronteira. E vai escolher, será que você escolhe ignorar a papelada e deixar passar? Ou seja, ainda tem uma história bem legal por trás do jogo que amarra isso tudo. Então traz um contexto para isso. Por isso que eu falei, que é talvez pós-União Soviética, tem uma história. E Sísifo não tem essa parte. Não era um ato voluntário e nem isso se manifestava ao longo da sua punição. Então vou deixar um desafio para vocês. Tenta ver na vida aonde não tem essas três características dos games. Lembrando também que essas três características batem muito com as três áreas da motivação intrínseca. Por isso que Sísifo não era motivado nada. E esses outros jogos engajam. Tenta ver aonde tem um feedback claro. Será que o seu trabalho tem um feedback claro? Será que o aluno tem um feedback claro? Será que tem um objetivo bem definido? As pessoas sabem o que tem que fazer? E o que é e o que não é voluntário? E quando você sente que está no controle, né, da sua vida? Quando você toma a decisão? Não é nenhum exercício filosófico, é só para você ver aonde essas características se manifestam de forma visível e aonde não. E pensar, talvez, será que não é uma boa área que poderia trabalhar isso? Esse é o começo do processo da gamificação. A gente se vê na próxima aula. Tá, mas se gamificação é técnica, o que são aqueles jogos educativos? Como é que, quando o professor usa um jogo que é voltado para o entretenimento, o que ele está fazendo? Ele está gamificando a aula? Bom, é importante
entender a diferença entre gamificação, que é uma técnica que pode ser usada para criar esses aplicativos, esses jogos educativos, mas não necessariamente vai criar um jogo, tá? Lembrando aí que o gamificador não é um desenvolvedor de jogos, você nem precisa ser um gamer, né? Claro que se você aumentar sua literacia gamer, você aumenta os elementos e características que você pode incorporar, mas não precisa ser. Isso é gamificação. Do outro lado, você tem o Game-Based Learning, aprender com jogos. Aprender com jogos é quando você pega um jogo que foi feito para o entretenimento, os jogos são feitos normalmente para entretenimento, né? Esse é o objetivo deles, para entreter, e você trabalha esse jogo para ensinar alguma coisa. Eu vou dar um exemplo. O professor que usa um jogo como xadrez para ensinar matemática. Xadrez não foi feito para ensinar nada, mas o professor está usando para ensinar matemática. O aluno está aprendendo com o jogo. A linha é um pouco tênue, né? É difícil às vezes você distinguir o que é gamificação, o que é game-based learning. Um outro exemplo, que acho que é bem fácil de entender, que foi aqui no Brasil, inclusive, é Counter-Strike. É um jogo de tiro muito famoso, que já foi quase proibido aqui no Brasil e que, talvez por ironia do destino, um dos melhores times do mundo é brasileiro. E um dos maiores atletas do mundo também é brasileiro. Mas esse jogo, que é um jogo de tiro, já foi usado por alguns professores, mas eu vi um professor, né, assim, apesar de já ter outros exemplos, eu vi um professor, pessoalmente, usar o jogo Counter-Strike, que não tem nada assim de educativo, é realmente só entretenimento e esporte eletrônico. Ele usou para ensinar sobre a Guerra Fria. Por quê? Porque o jogo se passa, né, num tempo com algumas forças policiais e terroristas, mais ou menos naquela época da Guerra Fria, com alguns armamentos da Guerra Fria, como por exemplo a AK-47. E ele usou isso para falar de onde é que é a AK-47, ou seja, ele usou como gancho, uma porta de entrada. Isso é Game-Based Learning. O maior exemplo, talvez, de Game-Based Learning, talvez um dos mais conhecidos, é Assassin's Creed. É um jogo onde é um jogo histórico, se passa em períodos históricos diferentes, mas o primeiro deles, ele se passa na época das Cruzadas, e você joga como assassino de uma ordem religiosa famosa, chamada Hashashin, perdoe a pronúncia, mas você é um assassino dessa ordem, que era uma ordem muçulmana, atacando os cruzados. E, na verdade, a palavra assassino dizem, tá, que a etimologia dessa palavra vem inclusive dessa ordem, Hashashin. Dizem. Mas no jogo você joga como assassino dela e você tem que direcionar algumas figuras históricas. Mas qual a importância disso? O jogo é totalmente entretenimento. Só que alguns professores de história perceberam que como você tem vários períodos históricos diferentes e as figuras e cidades desses lugares no game são extremamente fiéis à história, eles começaram a usar o jogo para poder falar de história. Porque muitos alunos estavam jogando e não sabiam das cruzadas, não sabiam... às vezes tem um jogo que se passa um renascimento, então não sabiam, por exemplo, quem é Michelangelo. Ele aparece, se não me engano, em um dos games. Um dos games se passa na época dos piratas, né, por volta de 1700, então também essa contextualização. Às vezes a pessoa sabe só do universo fantástico, mas não sabe mesmo assim onde é que foi, como foi. Então os professores começaram a usar isso. E esse uso cresceu tanto que a empresa que fez o jogo, a Ubisoft, criou um modo só para professor, onde você não tem que nem enfrentar inimigos, não tem combate, é só passeando pela cidade. Para você ter uma ideia, o jogo é tão fiel historicamente que quando a Notre Dame, né, a catedral, pegou fogo, o modelo 3D que usaram para reconstrução veio desse jogo. A empresa foi e cedeu o modelo porque foi 100% fiel. Mas esses são exemplos de como você pode aprender com jogos e os jogos não foram feitos para ensinar. Mas qual é a relevância disso, né? Qual é o incomum? Talvez o incomum aí, o fio da meada, seja o contexto. O contexto é como você traz a magia para aquele universo. É como você amarra os mecânicos e diferentes elementos, é como você realmente amarra aquilo tudo e dá algum sentido. Mas é também o que você pode trabalhar para poder trazer o aluno para esse mundo. Um ponto interessante aqui é a literacia gamer. Da mesma maneira que você tem literacia dos livros, né, com filmes, com música, e isso facilita a compreensão daquela
daquele meio, ou seja, cara que tem uma literacia musical, né, ele consegue entender melhor, absorver melhor aquelas músicas e entender mais disso. A mesma coisa acontece com games. Um exemplo disso, e vamos ver mais à frente isso, são as coisas que os gamers batem o olho e sacam. E quem não joga costuma ter uma certa dificuldade. Usar isso como uma porta de entrada, um gancho para envolver o aluno, é uma forma de você trabalhar com um jogo voltado para o entretenimento. Bom, como gamificação é uma técnica, a gente vai ver ao longo do curso como trazer essas características e elementos dos games, inúmeros elementos, que podem ser usados para tornar a aula mais engajante. Só que a gente também vai ver como usar games prontos, jogos de entretenimento pronto, e trabalhar o contexto para poder realmente envolver o aluno e fazer a porta de entrada, né, para um conteúdo, uma experiência. Porque isso também é importante. No final do dia, são só maneiras diferentes de usar o que já está aí ou maneiras diferentes de criar. O importante é entender que gamificação não necessariamente quer dizer criar um jogo e game-based learning, usar um jogo pronto, não necessariamente quer dizer usar um jogo educativo. Você pode usar um jogo que já existe. Nas próximas aulas vamos ver isso em detalhes, entender como usar cada uma dessas coisas e realmente como trazer esses elementos. A gente se vê lá. Eu quase nunca recomendo um livro de gamificação, porque eu acho que um grande problema hoje é a quantidade de gente que fala de gamificação geral, a técnica, sem ser desse universo. São pessoas que não são desenvolvedores de games, são pessoas que não são gamers, às vezes sequer, e querem falar da aula de gamificação. Uma coisa é você repassar uma gamificação feita. Eu acho que uma grande característica disso é a reprodutibilidade. Ou seja, alguém cria uma gamificação e passa adiante. Mas uma coisa é você falar a técnica como um todo, que bebe muita fonte de desenvolvimento de jogos. Então o que você vê são pessoas que não têm literacia gamer nenhuma e acabam falando sem propriedade e trabalhando o quê? Motivação extrínseca. Acaba que a técnica que eles estão tentando ensinar é colar a estrela e dar ponto. Nesse sentido, eu quase nunca recomendo um livro de gamificação. Mas se eu tiver que recomendar algum, eu gosto muito desse, Jogar para Aprender, Sharon Baller, Carl Kapp, vai estar nas referências também. Esse é um dos livros mais práticos e simples e diretos de como usar a gamificação. Muitos materiais, infelizmente, são voltados para os negócios e marketing. Esse aqui não é, ainda fala muito da sala de aula, então acho que é o único que eu realmente boto a mão e falo, olha, esse aqui é fenomenal. Tem outros, claro, mas esse aqui é um que é certo, assim, tira e queda, eu geralmente recomendo, o pessoal gosta. Uma autora que não dá uma visão assim prática de como implementar, mas que é excelente, tem que ver para qualquer pessoa que quer saber mais da força de gamificação, o que é isso, esse universo, é a Jane McGonigal, tá? Então, Reality is Broken, ela tem já, claro que tem esse livro em português, mas ela tem uma fala ótima no TED sobre a força dos games e como eles podem ser usados. Eu sempre recomendo Jane McGonigal, ela que botou a gamificação no mapa, com a fala, acho que em 2008, se não me engano, no TED. E também tem a minha fala no TED, para quem quiser ver também sobre gamificação. Mas é isso, não se deixe enganar quando alguém fala de gamificação, porque gamificação é para criar um aplicativo ou usar um aplicativo, não é verdade. E quando alguém fala que gamificação é só colar estrelas, pontos e dar recompensas, também não é verdade. Isso é motivação extrínseca, isso é a forma mais simples que tem de trabalhar a motivação de alguém. Então, que não quer dizer que é bom.